Eu não sei se você já se deu conta, mas nós chegamos agora à 16ª edição do De Olho nas Crias, um ano depois da criação de nosso programa, que foi quando nós falávamos, antes do início da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dos destaques que apareceriam na competição. Nós acompanhamos toda a Copinha, também fizemos 3 programas sobre isso e separamos aí 17 jogadores entre antes e pós-Copinha que participaram com destaque da competição. Então hoje a proposta é fazer um ranking de forças, é fazer um tier maker dos nomes que nós separamos, para saber se afinal, se nós trabalhamos tão bem nisso assim, se a gente soube escolher bem esses destaques. Então comigo hoje Rodrigo, Debrum, Eduardo Massa, 2 dos nossos comentaristas, para a gente fazer essa brincadeira aqui sobre os jogadores. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que é o ranking, né, que nós elaboramos aqui em conjunto. Nós colocamos 5 níveis, né, para elencarmos esses jogadores. O ainda não vingou, né, para jogadores que porventura ainda não chegaram ao futebol profissional, por exemplo, ou que ainda precisam de mostrar mais. Promessa, que é aquele jogador que talvez já teve alguma oportunidade no time profissional, mas também não conseguiu ainda o destaque, mas ainda se espera muito dele. Série A, o jogador que nós já podemos ver que tem um futuro bem estabelecido na Série A, ou que, por exemplo, já disputou a Série A deste ano. Seleção brasileira, que já é um pouco mais ousado, né? É um jogador que nós vemos com potencial para jogar na nossa seleção no futuro. E o Bola de Ouro. Bola de Ouro, teve até um debate longo aqui entre eu e o Rodrigo Eduardo, mas Bola de Ouro nós não estamos afirmando que o jogador vai vencer a Bola de Ouro, mas ele pode constar lá, né? Lembrando que a Bola de Ouro são 50 jogadores que são nomeados todo ano, obviamente só um vence, mas nós estamos projetando que, quem sabe, daqui um ano, em algum momento, né, daqui a muitos anos, alguns desses jogadores podem estar brigando em alguma dessas 50 posições do ranking. Sem mais delongas, muito obrigado pela participação, Rodrigo e Eduardo. Vamos lá, Paulo, bora aí fazer o ranking dos nossos garotos aí, nossas crias. Vamos lá, e antes de tudo eu queria dizer aqui que nós estamos falando, obviamente, de jovens jogadores e é sempre muito difícil. Quem aqui não fez aquela comparação Ganso-Neymar no início da carreira? E você era time Ganso, hein, que eu sei. Eu era do time Ganso, então vocês podem ver que nem sempre a gente acerta, né? Guardem este vídeo para o futuro, eu só posso dizer isso. Olha, vamos começar pela ordem alfabética, sem mais delongas. Um dos jogadores que nós destacamos na Copa São Paulo foi o Adson, atacante Adson do América Mineiro. O Adson tem 17 anos, ele, depois da boa participação na Copinha, ele chegou ao time profissional do América, jogou só 7 jogos, sem nenhuma contribuição para gol, e desde maio está de volta ao time sub-20 do América. Onde que a gente pode colocar o Adson aqui, na opinião de vocês? Olha, o Adson para mim é um desses jogadores que ainda, por serem muito novos, ele tem 17 anos, não é isso? 17 anos. Eu acho que ainda é uma promessa, ele ainda tem tempo, ele ainda não mostrou, mas já conseguiu dar um salto além da sua idade. Eu acho que é uma promessa. Eu concordo, eu tava em dúvida, mas sim, pra mim é promessa também. Pra mim também é promessa, acho que não dá pra falar que ainda não vingou, porque, 17 anos, né, ainda não teve a oportunidade no... E ele fez 7 jogos, né, no profissional, só é pouca coisa ainda. Sim, somente 7 jogos no profissional, então vamos lá, Adson é uma promessa. Vamos seguir agora pra Andrei Santos, que tá aí agora nas notícias, né, na boca do povo, o volante vascaíno, pretendido por vários clubes, cláusula de rescisão milionária, como foi destacado no último De Olho nas Crias. Onde vocês colocam Andrei Santos? Para mim, seleção brasileira. Olha, quem acompanhou os jogos do Vasco sabe que ele se sobressai muito nesse time do Vasco, apesar de ter 18 anos ainda. Para mim é seleção brasileira. Eu colocaria no Bola de Ouro, já sou mais ousado. Acho que talvez chegasse lá, mas eu vou ser voto vencido, então vamos colocar... Veja só, eu só vou Bola dizer de Ouro isso porque ele jogou na série B e volante. É muito difícil, isso, eu acho que ele vai ser um jogador de seleção brasileira, mas para Bola de Ouro, normalmente nós estamos falando aqui de jogadores de ataque, jogadores com habilidade, que fazem gols, dão passes, é muito difícil para o Andrei Santos pelo menos chegar um lá. meia ofensivo, né? Exato. É justo, ok.
Vamos seguir agora. Arthur do Fluminense também, 17 anos. O Arthur só teve uma chance no profissional do Fluminense, foi em 2021, foi até antes da criação do De Olho nas Crias. Onde vocês colocariam o Arthur? Olha, já acompanhei o Arthur em alguns jogos, é bom jogador, mas ainda é muito novo, ainda não está preparado, tem muito talento. Ele é desses jogadores que estão pulando etapas, e a próxima etapa, se eu não me engano, vai ser no Sub-23, no ano que vem. Para mim é um jogador que ainda é uma promessa, ainda é muito cedo até para dizer que é um jogador de Série A, embora tenha muito potencial. Promessa para mim também. Promessa, ok. Vamos agora ao Brandon. O Brandon, vou refrescar a memória de vocês. O Brandon, ele disputou a Copa São Paulo pelo Resende. Fez uma boa Copa São Paulo pelo Resende. Não por acaso, é um dos poucos jogadores aqui que foram destacados nos De Olho nas Crias, que não era de um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E o Brandon, depois da boa copinha, chegou a disputar parte do estadual, do Carioca, pelo próprio Resende, e depois foi emprestado ao Botafogo, onde está na categoria Sub-20. O Brandon é um bom cobrador de faltas e, bom, ele segue no Botafogo emprestado por mais um período. Brandon. Para mim não vingou. Para mim ainda é promessa. A gente acompanhou a Copinha, ele é um meia criativo que deu ali umas assistências interessantes e ainda não jogou no profissional, né? Praticamente do Botafogo. Sim, mas então, eu acho que ele para deu mim salto é promessa. do Resende pro Botafogo. Exato. Mas ele não conseguiu dar o outro salto, tem 20 anos. Eu acho que esse é um jogador que ainda não vingou e que... Por ele ser mais velho, é obrigatório ele dar os passos mais rápidos. Eu entendo isso, mas para mim ainda é promessa. Eu vou com o Eduardo nessa. Eu vou colocar no ainda não vingou o Brandon. Claro que tem um ainda aí, né? Então, apesar dele estar nesse ranking mais baixo, ainda tem uma expectativa pro futuro do Brandon, até em nome do nosso De Olho nas Crias, que colocou ele como nos nossos destaques, né? Seguimos agora pro São Paulo, Caio Matheus. Grande destaque na Copinha, mas o Caio Matheus machucou, né, gente? O Caio Matheus jogou pouco. Na realidade, desde maio ele não joga. Salvo engano, apenas 2 jogos no profissional. Então, a avaliação do Caio Matheus já fica, desde então... Tem um gol já. Um gol. Desde então... Inclusive foi um dos mais jovens a marcar gol pelo São Paulo, se eu não me engano, na Sul-Americana. Então pronto, vai, Rodrigo. Mas é uma promessa, um jogador talentoso. Mostrou pouco no profissional, mesmo porque ele não teve chance com a lesão no joelho, mas boa promessa das nossas crises de Cotia. Eu vou dizer até, vou ser mais ousado nessa. Para mim, ele já é jogador de Série A. Quando ele teve a oportunidade, ele agarrou, mostrou qualidade. E ele só não tá lá por azar. Deu azar, teve essa lesão. A grande dúvida que eu tenho é como ele vai voltar. Mas para mim é jogador de Série A. Justamente pelo que você falou, dessa vez eu vou com o Rodrigo. Não sei como o Caio Matheus vai voltar de lesão. E a gente sabe que uma lesão nesse início de carreira é bem complicado às vezes, não sabemos exatamente como ele está de recuperação, até porque ele não voltou a jogar desde que ele se lesionou, então por isso eu vou com o Rodrigo nessa, eu vou de promessa como voto de Minerva aqui. Agora vamos lá pro nome mais esperado, né, não tinha como não ser destaque no De Olho nas Crias da Copinha, Endrick. Para mim é bola de ouro. É um jogador que custa 80 milhões, entre 60 e 80 milhões, a gente não sabe exatamente bem, falam em 72, se não me engano. É um jogador que desde cedo vê-se que é diferenciado. Para mim é um jogador que, se não estiver entre os melhores do mundo no futuro, a carreira dele, infelizmente, vai ser uma decepção. Rodrigo? Decepção pela expectativa que todo mundo criou, né? Justo. Digamos que se o Endrick for um jogador de seleção brasileira... Sim. Ele já venceu, mas... Um atacante de seleção brasileira normalmente disputa uma bola. Exatamente. Mas o Endrick, se for dizer um jogador com potencial de bola de ouro, é o Endrick. É o Endrick, né? Ninguém tem dúvida. Então pronto, vamos de Endrick, bola de ouro, concordo claramente. Seguimos no Palmeiras. Palmeiras agora com Estevão, que não por acaso tem o apelido de Messinho, 15 anos. Estevão, o que vocês opinam sobre Estevão? Estevão que inclusive o Paris Saint-Germain tentou comprar ele também num pacotão ali que ofereceram pro Palmeiras, mas o Palmeiras recusou. E o Endrick, como a gente sabe, foi pro Real Madrid. Messinho, Estevão. Difícil essa, hein? Essa
Essa é difícil. porque como ele é muito jovem, a gente não tem ainda muito parâmetro para analisar, né? Mas eu diria que o teto mínimo do Messinho hoje seria um jogador de Série A. Mínimo dos mínimos. É um jogador que eu já vi jogar, eu gosto, mas eu acho que ele não... É difícil dizer isso. Eu acho que no mínimo um Série A, mas é uma promessa ao mesmo tempo, porque hoje ele não está pronto nem para a Série A. Então eu botaria Série A pela expectativa criada em toda essa geração. São jogadores realmente muito fora da curva, né? Eu colocaria promessa pela pouca idade, né, pelos 15 anos, mas concordo com vocês que, bom, o Palmeiras recusou uma proposta do Paris Saint-Germain que já envolvia uma boa quantidade de milhões de euros nisso, então acho que já é justo de qualquer forma a gente colocar o Estevão aí como um futuro jogador de Série A, apesar de ainda estar até longe de chegar lá, né, pelos 15 anos. Exato. Essa é muito difícil por causa da idade, né, e ao mesmo tempo muita expectativa. E agora seguimos para Everton. Everton do Bahia, marcou bastante gols na Copinha, foi promovido, jogou Série B, também marcou alguns gols como profissional já pelo Bahia. Vamos lá, o Everton, para mim é um jogador que ainda não vingou, porque esse é um jogador que teve oportunidades e não mostrou assim grande futebol para mim, sabe? Ele ganhou uma renovação agora do Bahia, se não me engano até essa semana, mas é um jogador que também não é exatamente tão novo e não teve espaço nem na Série B, então eu não posso dizer que é um jogador de Série A ou uma promessa, acho que é um jogador que não vingou e que vai ter muito trabalho aí durante esse ano para provar. Ainda mais do Bahia City, né? Ainda mais para passar essa triagem do... Exato, a concorrência vai aumentar na primeira divisão e agora com mais investimento, esse é um jogador que eu imagino que vai rodar por aí, sabe? Não vai ser difícil ser emprestado, teoricamente. Concorda, Rodrigo? Sim, ainda não vingou também. Ele fez um golzinho, né, pelo profissional. Vamos agora com o Figueiredo, mas o jogador que disputou a Série B. O Figueiredo demorou um pouquinho para engrenar no Vasco, mas quando engrenou marcou, acho que foram 4 gols, mas se eu não me engano foi só golaço que o Figueiredo marcou. A gente, inclusive, era um dos jogadores que nós tínhamos mais expectativa aqui no De Olho nas Crias. Às vezes a gente ficava se provocando, né, falando, olha, esse aqui eu selecionei programa, vingou, esse aqui não vingou, e o Figueiredo foi um dos que demorou um pouquinho, mas jogou bastante pelo Vasco, mais de 40 jogos como profissional. O que vocês opinam sobre o Figueiredo? Pra mim é jogador de Série A e eu acho que eu já defendi muito o Figueiredo quando ele foi criticado. Avisei. Exatamente. É um jogador que realmente ele não tem assim esse diferencial de qualidade, de habilidade, mas é um jogador muito inteligente em campo, com uma sai postura bem da área. com uma movimentação boa. É um jogador que cresce sempre, que trabalha sempre. Eu acho que a minha expectativa é que ele seja um jogador de Série A. Um jogador de destaque na Série A? Não. Mas eu acho que é um jogador de Série A. Rodrigo? Também acho. Jogador estabilizado de Série A. Concordo. Um bom atacante, mas não acho que ele não vai ser um jogador de alto nível. Concordo com o Figueiredo na Série A. E vamos agora para Gabriel Tota. Gabriel Tota disputou, ele está com a camisa do Juventude aqui, mas ele disputou a Copinha como jogador do Mirassol. O Gabriel Tota já tem 21 anos, ele estava no último ano dele de base quando disputou a Copinha pelo Mirassol e recebeu até bastante oportunidades pelo Juventude. 14 jogos como profissional, se não estou enganado. Rodrigo, Eduardo? Ainda não vingou. Mas assim, eu vi os jogos dele no Mirassol. No Mirassol ele era diferente, era um jogador... ele fazia bem a saída, fazia bem a saída de jogo do Mirassol, chegava assim tão à frente, não. Era um jogador mais de saída de bola mesmo. Não entrou numa situação fácil, né? Porque o Juventude essa temporada fez uma temporada horrível. Mas é um jogador que ainda não vingou e vai trabalhar aí para conseguir um lugar nas equipes importantes. Eu vou ser mais bondoso com ele. É um jogador muito forte, assim, de meio campo. E é muito difícil avaliar por esse Juventude, mas é um jogador que já chegou lá na Série A, conseguiu alguma estabilidade, mesmo que o Juventude não tenha tido um bom momento. Para mim, ele segue como promessa por mais um ano aí. Eu vou colocar o ainda não vingou, porque o Gabriel Tota ele já tinha sido profissional antes. Depois ele voltou para a Copinha, normalmente ele tá nesse vai e volta profissional, base. Aqui de novo, no voto de Minerva, eu vou colocar Gabriel Tota em não vingou e vamos pro terceiro jogador do Palmeiras. Giovani, mais um que teve a temporada atrapalhada por lesões. O Palmeiras já chegou a recusar
10 milhões de euros do Ajax por ele. E antes, né, do Acho até Estevão... que recusou 2 vezes, se eu não me engano. O Ajax subiu e o Palmeiras recusou de novo. Pois é. Era na época até, se eu não me engano, da possibilidade do Antony sair, que o Antony sempre teve ali na possibilidade de sair, um jogador um pouco parecido ali pelo lado de campo. Pronto, mas o Giovani, ele, antes de Estevão e Endrick, até porque ele é mais velho, chegou no profissional, e depois voltou pra base, disputou copinha e tudo mais. Onde vocês colocam o Giovani? Pra mim é jogador de Série A. Eu ia falar que ele já passou do estágio de promessa. Ele não é mais uma promessa, eu acho que é mais uma questão de saber se ele vai vingar aí também fisicamente, aguentar fisicamente o futebol de elite, mas mesmo assim eu acho que ele é Série A e com potencial para mais. Jogou uma quantidade relativamente grande, que ele fez uns 10 jogos mais ou menos no Palmeiras. Concordo. O Palmeiras vai ter paciência porque é um jogador com muito potencial. Poderia ser um jogador de seleção, mas ele, pelas lesões e tudo mais, ele ainda não chegou a jogar a quantidade de jogos que justifique também a gente colocar ele lá, né? Agora vamos para Gustavo Santos. Gustavo Santos, salvo engano, foi o líder de assistências da Copinha. Deu um hat-trick, o jogador recebeu destaque. Ele fez um jogo. Até por isso, ele fez um hat-trick de assistências. Subiu com o profissional com o Avaí, foi rebaixado com o Avaí e recebeu algumas oportunidades como profissional. Onde vocês colocam o Gustavo Santos? Pra mim ainda não vingou. É um jogador que... Eu acho que ainda não vingou também, mas esse potencial dele, ele é um centroavante, também tem a capacidade de dar assistências, eu acho que é interessante. Mas eu acho que ainda não vingou. Pra já é isso. Pra mim, ele é um caso muito parecido até com o jogador do Juventude, o Tota. E eu acho que ele foi pior nas oportunidades que teve do que o próprio Gabriel Tota. Beleza, então concordo. Vamos lá para ainda não vingou com o Gustavo Santos. Seguimos agora com o zagueiro Abraão do Fortaleza. Foi promovido também, fez uma boa copinha. O que vocês opinam sobre Abraão? Para mim, zagueiros, eles normalmente demoram um pouquinho mais para engrenar, a experiência pesa mais para um zagueiro. Então, acho que o Abraão, quando foi chamado, ele se saiu bem. Eu acho que o pessoal lá do Fortaleza gosta dele, gosta muito, a torcida gosta dele. Isso significa que quando ele foi chamado, teve bom desempenho. Para mim, é uma promessa e com potencial ali para ser Série A. Eu vou adicionar ainda mais uma coisa, que ele passou pela base do Flamengo e pela base do Coritiba. Então é um jogador que sempre ali teve no radar de clubes importantes, justamente por esse potencial que ele tem. O Abraão, com certeza, promessa. Promessa. Ok, vamos de promessa. Agora o Lucas Barbosa, Santos, né? Menino da Vila, tem sempre expectativa altíssima. Como vocês colocam o Lucas Barbosa? Lucas Barbosa. Pra mim essa é fácil, é jogador de Pra Série mim A. é Série A, eu ia dizer isso, sim. Eu acho Já que é. ele é um... Eu acho que quando sai do ele Santos já é sempre jogador de Série A, né, gente? É Exato. difícil. Um jogador que já tem mais de 40 jogos na Série A, eu não posso dizer que ele não é de Série A. Ponto. A única questão é que ele é um pouco mais velho e a gente pode imaginar que ele não tem... Já chegou no teto, Ele talvez? não tem tanta evolução ainda para ser um jogador de seleção brasileira. Mas é um canhoto ali de muita qualidade. Chega bem para finalizar dentro da área, de cabeça, é bom jogador. Vamos seguir agora para Lucas Beraldo, do São Paulo. O que vocês opinam sobre o defensor? O Beraldo, para mim, ainda é uma promessa. Ele já começa a ter suas oportunidades no São Paulo e 2023 vai ser um ano que vai servir para ele como afirmação. Até porque o São Paulo não deve investir Vai tanto, ser porque o São Paulo já É. não tinha muitos zagueiros e ainda... O Miranda Arboleda, o Miranda saiu, Léo Pelé foi vendido pro Vasco... quem se recupera de lesão? O Arboleda se recupera de lesão e vai entrar depois. Também, Não, o Arboleda ele renovou, mas ele, como foi pra Copa, vai ter férias maiores, vai demorar pra estrear. Então o São Paulo só tem o Ferrarese de zagueiros, então esse ano é o ano do Lucas Beraldo. Então é o ano dele dar um salto. Esperamos ver mais dele agora. Exato. Série A ou promessa? Promessa. Por enquanto promessa, mas tem muito potencial. E agora, na minha opinião aqui, um dos 3 que mais temos expectativa. Um era o Endrick. O Matheus França, o que vocês opinam sobre... Para mim, a seleção brasileira é um jogador que já provou que pode até ganhar espaço com uma concorrência muito forte no Flamengo. Com 18 anos, ele tem 18 anos. 18 anos e uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Eu acho que ele é um jogador com potencial para a seleção brasileira. Também não tem nem muito o que dizer. Então,
É que o Flamengo também tem lançado jogadores cada vez mais jovens e parece que a qualidade só aumenta, né? Tem 6 gols como profissional, né? Exato. E essa geração do Flamengo é muito boa também. Agora vem a do Palmeiras, que é sensacional, mas o Flamengo teve uma geração espetacular também. E agora, zagueiro Paulo jogou a copinha pelo Cruzeiro aqui com a camisa do Santa Clara de Portugal, porque ele está emprestado ao Santa Clara de Portugal. O que a gente pode falar do zagueiro Paulo? Eu tô entre promessa e ainda não vingou, mas confesso que eu tô bem... Esse pra mim, primeiro que é um dos que eu menos vi desses aí. Ao mesmo tempo, dizer que não vingou talvez seja forte, porque pelo que eu vi em Portugal, ele tá estável na primeira divisão. Tudo bem que é um clube menor e um clube mais modesto. Sim. Mas ele já deu esse passo, já deu o passo de ser profissional. Eu acho que segue como uma promessa. Talvez, não sei se vai ser um jogador de Série A um dia, talvez um jogador de Série B aí, não sei. Eu acho que eu colocaria ele no promessa também, né? Um jogador que disputou 9 jogos em Portugal, sempre que jogou como titular, mas não é titular absoluto do Santa Clara. Talvez seja daqueles jogadores que desaparece do nosso radar, né? E depois aparece 5, 6 anos depois. Isso é muito comum. O próprio Jeromel era um zagueiro que estava esquecido e voltou pro Brasil quase 10 anos depois que ele saiu como um zagueiro top de linha, né? Lembrando que o Paulo veio numa verdadeira baciada aí pro Santa Clara de brasileiros, até vocês escreveu, eles contrataram uns 10, 12 jogadores brasileiros. E como eu falei, para zagueiros e defensores em geral, a evolução demora um pouco mais. Então é difícil você dizer que um jogador vingou com 20 anos, zagueiro titular, é muito raro. É muito raro. Num clube grande, é muito raro. Vamos lá, faltam 5. E agora vamos falar de Reginaldo. Mais um jogador disputou a copinha pelo Corinthians, está com a camisa do Tombense, porque ele esteve emprestado para a disputa da Série B. Reginaldo. Não vingou, um jogador que ainda não disse muito a que veio. Eu gostei muito do Reginaldo na copinha, é um bom lateral, apoia bem e era importante nas bolas paradas. Pra mim o Reginaldo é promessa, mas eu tenho um pé atrás. Eu acho que hoje não vingou, o Reginaldo foi até capitão do Corinthians, mas ele, estava emprestado pro Tombense, já não era um grande clube de Série B. E a princípio não está muito nos planos também do Corinthians para a temporada, né? Então daí a gente já vê um pouquinho o caminho. Rubens, Atlético Mineiro, jogou bastante como profissional. Rubens para mim é jogador de Série A. Mesma coisa, é um jogador que já se estabilizou Série A, embora sem grandes destaques, é um bom jogador. E até descobriram que o Rubens pode ser um bom lateral também, né? O Rubens, ele tinha números, é um jogador que causou certa confusão, é natural que cause certa confusão pra gente, porque apesar de acompanharmos bastante o futebol de base, às vezes a gente vê os números e fala, poxa, o cara tem 15 gols aqui, tá como volante. Qual que será a posição do Rubens? A gente foi descobrir, investigamos, na base, na realidade ele era um meia que jogava ali nas 3 posições. Ele jogava como volante, segundo volante, meia central, meia ofensivo. Chegou no profissional pelo Atlético, jogou mais de segundo volante, foi improvisado também na lateral esquerda. E o Atlético, como a gente sabe, tá com Guilherme Arana lesionado. Eu vi questionamento se ia pro mercado ou não buscar um outro lateral. Não vai. O Kudê tá bancando ali para lateral esquerda até o meio do ano, pelo menos até o Guilherme Arana voltar, Dodô e o Rubens como opção. Para mim é um jogador de Série A, só daí isso já diz tudo. Vamos agora para os últimos 3. Juan Seco, Santos. Juan Seco, esse para mim é difícil, hein? É difícil que ele também é um outro jogador com a idade mais avançada, passou dos 20, né? Eu colocaria ele ainda como promessa, ainda não mostrou o futebol que se espera para ser um jogador de Série A. Eu acho que, apesar de estar na Série A e já ganhar algumas oportunidades, eu ainda acho que ele está devendo. E eu colocaria ele como promessa. Não vingou, é forte, mas eu colocaria ele como promessa. Ele tem que crescer ainda, tem que mostrar serviço ainda. Outra dificuldade para ele é que na posição dele estava lá o Marcos Leonardo no Santos, né? Que é mais novo que ele. Que é mais novo e já demonstrou mais potencial. Nesse momento eu iria no ainda não vingou. Eu acho que um ainda não vingou, outro com promessa, eu vou ter que fazer o voto de Mineiro. Se tivesse um entre o outro, eu votaria. Olha, eu vou no... Nossa, eles me colocaram numa situação difícil aqui, eu acho não vingou meio forte pra ele, porque ele tá já na Série A, num clube grande, e eu acho que ele vai ser ali um jogador de Série A, Série B. Ele finaliza bem, tem calma na frente do goleiro, Mas é isso, eu acho que ele não atingiu o que se esperava. Pra ainda não vingou, só pela questão de...
tem vários meninos da Vila aí mais novos que ele já como profissional. Ele até disputou a Copinha um pouco por isso, né? Porque esses jogadores, talvez mais jovens, já estavam no profissional. Eu estava nessa questão de transição do Santos, ele é um dos jogadores que estava lá. Mas ainda não vigor é aquilo que a gente falou, né? Tem um ainda aí, então quem sabe o Juan, espero que queime a nossa língua, até para a credibilidade do nosso De Olho nas Crias está sempre em alta. E agora, para mim, Vitor Roque, esse aí é estrela, hein, gente? Esse aí podia ter deixado por último, né, Paulo? Tá na ordem alfabética, só por isso. Mas o Vitor Roque, assim como o Endrick, é o único jogador que eu vislumbro que tem potencial para ser bola de ouro, um fenômeno. É um fenômeno. Para mim, esse jogador é a seleção brasileira para cima. Eu botaria ali, se ele continuar nessa, 17 anos e já fez o que fez, então ele tem que estar ali. Tem que estar ali entre os dois primeiros. Os dois primeiros quer dizer o quê? Eu botaria bola de ouro. Bola de ouro. Tá bom, com 17 anos fazendo o que faz, olha, tem que ser um jogador com expectativa. Ele tem uma série de recordes, já vou colocar aquele na bola de ouro, porque vocês dois votaram e então meu voto não faria grande diferença. Eu colocaria a seleção brasileira só por uma questão que eu acho que o Vitor Roque, ele é um pouco mais jogador de área, aquele jogador um pouco mais resolutivo, né? Excelente no que ele faz. Mas isso o Endrick também né? Sim. É porque às vezes no bola de ouro a gente espera mais que aquele jogador que pega a bola, sai driblando todo mundo, faz um gol, o Messi, Cristiano Ronaldo. Os jogadores acostumaram a gente mal, né? Mas tem o Lewandowski que também ganhou a bola de ouro, então pronto. Vitor Roque, vamos lá na bola de ouro. E agora, para fechar esse nosso De Olho nas Crias, tier make, ranking de forças das promessas que lembrando que são as promessas que nós tínhamos destacado em nosso programa. Existem outros jogadores que disputaram a Copinha e chegaram no profissional e se destacaram, mas não tinham passado no nosso radar. Então a gente só está falando de quem nós já havíamos projetado. E o último deles é o Eric Popó, agora no Red Bull Bragantino. Promessa. Acompanhei ele no Ituano, ele era sempre o jogador que chamava mais a atenção do Ituano, um centroavante forte mesmo ali, jogador interessante. Mas por enquanto é uma promessa, porque ele deu agora o salto para a academia do Red Bull, e para mim é promessa. Vamos ver o que vai dar. Dividem a opinião, porque ele tem 21 anos, então falar em promessa é um pouquinho, forte, mas ao mesmo tempo ele já foi profissional, ele é muito altos e baixos nessa carreira curtinha aí. Nesse intervalo de um ano ele teve muitos altos e baixos, né? Então eu fico nessa. Ok, eu tinha pensado em Série A para ele, mas talvez seja uma promessa ainda. Eu ia falar que se você fosse de Série A, você tinha um companheiro de Série A, porque eu colocaria o Eric na Série A também, mas já que o meu voto não faz grande diferença, vamos de promessa. Eu acho que é isso, ele fez bastante gol pelo Oeste, como Ituano, desculpa. Oeste, eu me enganei, é Oeste. Ok, não, talvez eu esteja me enganando. Não, é Oeste. Talvez, até onde eu lembro é Oeste. Fez bastante gol pelo Oeste, chegou no Red Bull, que é esse projeto que aposta em jovens assim. Eu acho que ele tem um bom futuro aí de Série A. A gente não tá falando que necessariamente vai ser jogador, sei lá... de fazer 30 gols numa temporada. Não, e 20, também não estamos falando que talvez ele vai estar no Palmeiras, no Flamengo, que são hoje os dois maiores clubes mais importantes do Brasil em nível de competitividade, mas pode estar em outros clubes de Série A que estão ali na briga de meio de tabela. Pode vir para a Europa também, futebol. Por isso eu diria um pouco mais de Série A. Eu concordo com você, até eu estava aqui entre Série A e promessa também. Para mim ele está ali nesse limite aí mais um que está entre um e outro. Se eu fosse fazer, não sei, talvez fosse mais justo. Se a gente fizesse amanhã, a gente diria a Série A, é isso. O jogador cada dia seria um. Mas tá bom, senão a gente também estoura o nosso tempo aqui. Tá aqui feito o nosso tier maker com 2 bolas de ouro, 2 seleção brasileira, 5 jogadores de Série A, 7 que seguem como promessa e 6 que ainda não vingaram. E a gente espera aí que vinguem. Algum desses nomes tem idade e devem estar ainda na disputa da próxima Copinha. O Adson é um exemplo, o Arthur também tem expectativa sobre isso. E então, é isso. O De Olho nas Crias fica por aqui. Nós voltamos em janeiro para falar, aí sim, dos jogadores que vão disputando a Copinha de 2023. Afinal, falta uma semana e é a grande competição. Se a Copa do Mundo
acabou e não deu pro Brasil. Vamos falar da verdadeira Copa, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, meus amigos. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia nesse 1 ano de Olho nas Crias, e é assim que nós celebramos o nosso aniversário.